Olá! O relato de hoje se chama O Macaco de Pelúcia. Era 2013. Eu tinha por volta de 14 anos. Morava com a minha avó e minha tia mais nova, além do meu bisavô. E por motivos de reforma, uma outra tia, o marido e o bebê dela. Não lembro bem porquê, mas o meu pai também estava passando um tempo com a gente. A casa era grande, uma sala grande e uma cozinha grande. 3 quartos, sendo 2 suítes e um banheiro à parte. A casa era rodeada de alpendres. Ficava no interior, rodeado de mato, bichos e natureza. Minha tia e o marido dela, com o bebê, ficavam em um quarto. Meu bisavô em outro sozinho, e no terceiro, minha avó, eu e minha tia. No nosso quarto tinham 2 camas, uma de casal para elas e uma de solteiro para mim. A cama de solteiro ficava virada de frente para a porta e a de casal de costas. Já o meu pai dormia na sala, na rede. Ele sempre passava o dia trabalhando. E à noite ele saía e voltava meio tarde, por volta de 11, meia-noite e meia. Sempre variava, mas nunca chegava cedo. E como era interior, o pessoal deitava cedo para dormir. Apesar do local e do costume, eu sempre dormi tarde. Mas nesse dia, curiosamente, eu fui a primeira a dormir. Certa hora da noite, ou madrugada, não sei, eu acabei acordando sozinha, sem barulho, sem nada. Mas a porta que estava fechada se abriu. E estava meio escuro, mas a luz do banheiro, que ficava no final da casa, lá na cozinha, acesa, ajudava a enxergar algumas coisas. E nisso que a porta se abriu, eu vi o que eu julgo ser um homem. Alto, magro, parado. Como se ele tivesse aberto a porta e estivesse ali me olhando. Eu não conseguia distinguir um rosto nele. Mas na hora não me assustei. Afinal, estava com bem pouca luz. Então achei que fosse meu pai. E até falei, painho? E aquilo sumiu, da mesma forma que surgiu. Eu levantei e acendi a luz da sala, que era logo ali, saindo do meu quarto. Uma rede armada e mais nada. Nem ninguém. Lembro de ter voltado para a cama correndo e ter me cobrido toda. Eu fiquei com muito medo. Eu levantei e acendi a luz da sala, que era logo ali, saindo do meu quarto. Vi a rede armada e vazia, sem ninguém. E lembro de ter voltado para a cama correndo, me cobrindo toda. Fiquei com muito medo. Algum tempo depois, por algumas coisas que eu não lembro o que, a minha tia, aquela que estava com o bebê lá por causa da reforma, levou um casal de pastores até lá. Meio que para ungir ou identificar algo, não sei. Mas acontece que a minha avó tinha há muitos anos um macaco de pelúcia com uma almofada escrito Parmalat grudada nas mãos. E eles insistiram em queimar esse bicho. E queimou. Agora, vindo para tempos mais recentes. Eu não moro mais lá. Apenas minha avó e minha tia, que dividiam o quarto. Meu bisavô faleceu, minha outra tia foi para a casa dela e meu pai também, casado com a minha mãe. Porém, minha tia mais nova encontrou simplesmente um despacho enterrado na mureta de energia da casa da minha avó. Ela tirou e não sei o que fez, mas até hoje ela relata que não consegue dormir lá em paz. Gente, a tia dela ainda mora com a avó, é a tia mais nova, e até hoje não consegue dormir direito. E também foi essa tia que encontrou o despacho na caixa de energia. Eu não sei ao certo a história dessa pelúcia, mas o sobrenatural é um mistério, né? E se foi um presente, um trabalho enviado, eu só desejo do fundo do meu coração que essa pessoa se arrependa e seja alguém melhor, pois independentemente se acontece algo ruim ou não, só de saber que há algo assim em casa, a pessoa não consegue ter paz. Minha opinião sobrenatural. Eu acredito que seja sim um ser, um espírito que apareceu no quarto para você. Mas a gente não tem como saber se ele era um tipo de guardião que estava tentando te avisar ou te proteger de alguma coisa e você acabou se assustando, ou se ele realmente foi uma demanda ruim mandada para lá. Como você saiu de lá e não viu mais esse homem, não teve mais contato, é difícil que ele seja algum tipo de protetor espiritual seu. Mas talvez ele esteja ligado à sua avó ou à sua tia. Agora, se é por um motivo bom ou mal, a gente não sabe. Ainda mais se queimaram um macaco. Às vezes, quem está investigando um fenômeno sobrenatural quer concentrar a culpa em um determinado objeto ou ponto da casa. E até pode ser que o macaco tenha sido um presente que ela ganhou com mais intenções. Se foi esse o caso, queimar o bichinho deveria ter funcionado. Mas se a sua tia sente algo ruim lá até hoje, é porque de alguma maneira tá preso lá com elas. E aí, o que vocês acham?
Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E me segue para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e me segue para não perder os próximos vídeos.